Nós estávamos aqui também em busca de soluções para trazer rapidamente à sociedade o que poderíamos fazer utilizando as ferramentas que tínhamos, utilizando tecnologia para auxiliar no combate à pandemia. A importância desse projeto em trazer benefício diagnóstico rápido da Covid durante a pandemia de Covid foi muito importante do ponto de vista de saúde pública, especialmente porque a gente passava por uma fase de descobrir qual diagnóstico podia ser feito o mais rápido possível para direcionar tratamento. Como os testes padrão ouro, PCR, ainda não tinham sido disponibilizados, e mesmo quando foram disponibilizados, havia uma escassez de testes, demora no resultado e alto custo, então partimos para essa solução de utilização de imagens na detecção da doença. O projeto Ottawa de conversar a radiografia com a tomografia, fazendo com que houvesse um aprendizado do diagnóstico definitivo, padrão ouro da tomografia, ser antecipado por recurso de inteligência artificial em radiografias, facilitou muito a seleção de pacientes para fazer o teste de RT-PCR, que era o diagnóstico definitivo laboratorial. E lançou, através do IDEA-Gov, um desafio para empresas de tecnologia participarem e apresentarem soluções nessa área envolvendo machine learning e inteligência artificial. Nós participamos desse desafio, selecionando entre diversas empresas, 2 empresas. Uma delas foi a Ottawa, no caso de raio-x, e a outra Visibilia. Foi um grande trabalho, muito importante o HC ter participado disso. Começamos então uma prova de conceito, trabalhando com essas 2 empresas e oferecendo nossa expertise médica, através dos nossos médicos, dando suporte a esses profissionais de tecnologia para produzirmos uma solução. Então, de trás para frente, quando a gente identificou, depois treinou a máquina, no caso a computacional, os sistemas computacionais, ciência de dados, de que havia um padrão ouro, que era a tomografia, a gente mostrou que era possível triar, por conta da equidade que a radiografia tem no Brasil inteiro, uma previsão de quais pacientes precisariam mais rapidamente de um teste RT-PCR. Desenvolvemos em conjunto esses algoritmos, tanto para raio-x, para detecção de Covid, quanto para tomografia. Os 2 algoritmos tiveram grande êxito, com altos índices de sensibilidade e especificidade, com níveis superiores aos esperados. Isso nos ajudou bastante do ponto de vista, como eu disse, de saúde pública. Encurtou tempo, facilitou o diagnóstico, direcionou o tratamento. A gente valoriza muito a tomografia, né? Mas como você tem uma radiografia que está sendo auxiliada por ciência de dados, cientistas de dados, que estão ensinando todo esse contexto a aprender que a radiografia pode triar, acelerar e facilitar o diagnóstico, e a radiografia está disponível no Brasil inteiro, as tomografias não estão. Quer dizer, isso é muito importante do ponto de vista de saúde pública. E esses hospitais poderiam participar utilizando os nossos algoritmos também na detecção da Covid. Então, esses hospitais se conectavam a essa plataforma, enviavam suas imagens e tinham rapidamente a resposta para uma sugestão à doença. E o mais interessante, como acabou a Covid, e esse dispositivo, digamos assim, de inteligência artificial foi criado, ele pode ser replicado para outras necessidades, outras realidades que são similares, que são próximas disso, por exemplo, tuberculose, outros diagnósticos de doença pulmonar. É de suma importância o investimento nessa área, investimento em tecnologia no Brasil, para termos respostas rápidas aos eventos externos. Esse algoritmo é uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão do médico. Isso nos ajuda a ser mais eficientes, a ser menos ruidoso do ponto de vista de variabilidade de diagnóstico. Então, isso é útil do ponto de vista clínico porque é auxiliar a tomada de decisão médica. Ele não substitui o médico.
Foram inseridos 3 cases da empresa Visibilia, são 3 tomografias de pacientes. Eles foram todos anonimizados, somente para efeito de estudo. O que vocês podem ver é o primeiro case. Foi aplicada a inteligência artificial, né? Então, quando nós vemos essa delimitação em verde, a gente pode dar um pause aí, essa delimitação em verde significa a área do pulmão que a inteligência artificial identificou que aquilo é um pulmão. É a área acometida pela lesão da doença, né? Então, nós vamos conseguir localizar a opacidade, que aí é a identificação mesmo por COVID. Então, isso facilita muito na visualização do médico, não só radiologista, mas uma identificação rápida de que há um problema ali nesse paciente. Te dá a probabilidade de que esse paciente possui 94,63% de probabilidade de estar com Covid-19. Esse aqui é o terceiro case. Das marcações coloridas, ele te traz a porcentagem da probabilidade. Análises sugestivas. Então, isso é de apoio à tomada de decisão por parte do profissional de saúde. Então, pós-algoritmo é o que nós vemos aí em colorido. Tudo que for colorido foi o algoritmo que trabalhou aí para identificar e trazer mais aos olhos onde existe lesão ou não. Então, onde está colorido, quanto? Para a tomografia foi superior a 98%. Especificidade e sensibilidade. Serviu, na época, muito bem, foi muito vencedor para a detecção de Covid, mas todo o conhecimento, toda a tecnologia adquirida serviu também para nós darmos outros passos em outros projetos para detecções de achados pulmonares. Utilizar o mesmo algoritmo e aprimorando, retreinando com novas imagens para localizar outros achados pulmonares.